Oi, boa noite. Meu nome é Sidney, estou como mediador aqui, eu sou crítico de cinema. Daqui, pessoalmente, eu conheço bem o trabalho do Thiago, né? Eu estava vendo, aliás, eu devo ter uma crítica de uns 5 filmes teus, eu nem sabia que é tanto filme assim, antigo, desde 2007, sei lá. E é muito bacana. A mostra do filme livre, eu falo brincando que ela é uma mostra insana, porque ela é muito ampla e muito longa, e ela vai para vários lugares, e ela é abrangente em vários sentidos, né? Em vários modelos de cinema, e carinhosa por isso. Mas se você pegar um segmento como Territórios dentro, é mais raro ainda, porque são três sessões de filmes que tratam são sociais, na realidade. São filmes sociais, de aspecto social e com aspecto de defesa, como se fossem filmes de bandeira. Me agradam filmes de bandeira, filmes que assumem uma posição. E a mostra tem esse segmento, são 3 sessões, é muito raro isso, esse espaço dedicado especificamente para isso. Você vê diluído normalmente, né? Filmes espalhados entre uma sessão e outra num festival. E bacana, pelo que eu vi na sessão de hoje, por exemplo, são filmes que assumem bandeira, e eu tenho um drama muito grande com filmes que assumem, mas não se fazem como cinema. Os filmes aqui, todos eles são feitos com aspecto de cinema, eles são muito respeitosos da linguagem do cinema, eles não se valem do cinema como uma mídia para difundir, para divulgar a ideia. Obviamente, é uma das questões, é uma das propostas dos filmes, né? Mas todos eles utilizando especificidades que às vezes escapam. O filme do Thiago é um filme bem atual, na realidade, né? Muito de São Paulo, é muito urbano, ele tem muito a ver com o momento atual, né? O filme dele escapa um pouco da nossa proximidade, mas também é muito atual, porque a questão indígena é uma coisa que no Brasil é forte, é pesada, e a maneira como ele filma, por exemplo, é interessantíssima, porque são dois planos, na realidade, o filme só, né? E toda a movimentação dele é em cima de uma edição de som. O que está editado ali, o som, a montagem do filme em cima do som, é bonito aquilo lá. E o do Thiago é uma potência, um filme bem de muita qualidade de captações, sons. Na coisa dos sons, ele lembra inclusive um pouco o trabalho do Derlei Queiroz, que é um cara da Ceilândia, no O Branco Sai Preto Fica, o último filme dele, uma longa-metragem, que na realidade é uma briga do Distrito Federal, da Ceilândia, dos excluídos de Brasília, contra a onipresença burguesa de Brasília, que exclui. E exclui inclusive pelo som. No filme do Branco Sai Preto Fica, ele cria um artifício para o som que vai se vingar por eles. E no teu filme tem muito trabalho de som, juntamente com um trabalho de captação de imagens, que é absurdo, assim. Eu hoje mesmo postei no meu Facebook uma imagem que eu roubei lá, do prédio, e parece aqui embaixo que aquilo, quem vê não acredita que isso é verdade, né? Mas é isso, acho que não sei o que tem que falar, nós temos pouco tempo, temos só meia hora, né? São 3 pessoas para falar. E queria que eles falassem na ordem que preferirem. Se apresente, por favor. Renata também não ficou. Ela é co-diretora com o Thiago, né? Desculpe. Eu sou produtora executiva. Eu acho que eu fiz a produção executiva de todos os filmes do Thiago, não só do Thiago, já produzi outros diretores também. E o Entremundo foi a primeira vez que eu assinei a codireção, que eu migrei dessa área de produção executiva e fui para uma coisa criativa, né, de direção. Eu morei no Morumbi, então eu trouxe, eu acho que todos os contatos, eu acho que essa ojeriza do Morumbi era uma coisa visceral minha, e eu conheço muito bem o Morumbi. E o Thiago trouxe a ideia, quando a gente foi fazer o edital, a gente escolheu o Morumbi por causa disso, e o Thiago trouxe então para esse projeto a ideia de trazer e contar através do sensorial, né? Dessa coisa de ter 2 lugares, que é o mesmo lugar, mas são 2 lugares, e que como o barulho é diferente, né? Quando você está na favela, o barulho é intenso. Quando você está
Quando você passa para Giovanni para lá, é um silêncio na favela, o espaço ocupado, e no outro lugar é um vazio, né? Então, o quanto a cor também é muito diferente, né? Quando você entra na favela é amarelo, marrom, tem aquele, quando você vai pro lado de lá, então é muito nítido isso quando você começa a prestar atenção. E aí foi isso. E aí a gente no primeiro dia que estava toda a equipe, a gente nem tinha a ideia de filmar aquela reunião do Consegue. Eles acabaram, já que a gente tá aqui, vamos, a gente tá sabendo que vai rolar uma reunião de segurança. Eu ia perguntar disso. E a gente tá todo mundo aqui, vamos lá ver qual é que é. E aí eles chegaram, eu não fui, foi toda a equipe, né? Foi o cara do som, da câmera e o Thiago. Eles chegaram e se apresentaram, falaram, a gente está fazendo um documentário para a prefeitura, a gente passou o papelzinho de autorização de uso de imagem para todo mundo, aquelas pessoas, elas sabiam que estavam sendo filmadas, e mesmo assim aquelas pessoas vomitaram todos aqueles absurdos. E aí eu acho que isso trouxe também uma alma muito grande para o projeto. Elas sabiam, não, quer dizer, não foram nem enganadas, elas sabiam e não se contiveram, continuaram, não se censuraram. Não, aquilo era elas mesmo. Isso era antes deles tomarem a Paulista e se sentirem à vontade, né? E é isso também, eu acho que agora o louco desse projeto, pior. que quando a gente assistia a montagem e chegava nessa hora, era uma coisa que faltava respiração, né? Eu falava, gente, como pode falar isso de uma forma tão livre, né? E hoje em dia é assim, né? Tipo, é escancarado, tipo, tá bem mais aberto. Eu acho que não tem mais essa coisa de achar tão absurdo, né? Perdeu, infelizmente perdeu. Quer falar, Tio? Bom, acho que tem uma coisa da gênese do projeto, assim, quando a gente queria fazer um filme sobre São Paulo, acima de tudo, eu achei que esse bairro representaria muito a forma como eu vejo São Paulo. O Thiago, quem não conhece a obra dele, ele trabalha muito com São Paulo, trabalha muito com arte, ele trabalhou muito sobre o Cima da Boca do Lixo, por exemplo, ele trabalha com o Canto da Lona. Ele sempre esteve muito envolvido com São Paulo, e é um outro viés, mas ainda continua sendo São Paulo, uma observação dele de São Paulo. Né? Sim. Mas eu tinha muita vontade de fazer nesse espaço uma brincadeira com o São Paulo Sinfonia de uma Cidade, né, que é a versão do Berlim, né, Sinfonia de uma Metrópole, que é um filme que se passa durante 24 horas, né, em São Paulo, enfim, do começo do século, da fase do cinema mudo paulistano, talvez o filme mais importante, né, do cinema mudo paulistano. Então era o que a gente tinha na cabeça era um pouco trabalhar com isso e lógico, a gente já imaginava, né, a gente queria falar de como como cresce o fascismo no cotidiano. É óbvio, a gente não sabia o que a gente, né, porque a gente se deparia, mas desconfiava, né? A questão até de eu chegar, de repente, de uma hora falar para a Renan, você tem que assumir a co-direção também, justamente porque a minha pegada, o meu corpo, minha história fazia com que eu não tivesse uma entrada no Morumbi, já de antemão, né? E tivesse muita facilidade de estar em Paraisópolis, muita naturalidade de estar ali. Então, assim, a Rê, ela tinha uma chegada ali que fazia com que as portas se abrissem e as pessoas escancarassem o cotidiano, assim, né? E se sentissem muito à vontade. Mas é engraçado também desse filme, fazia muito tempo que eu não via, acho que a última vez que eu vi foi no ano passado e fora também, né? Então, é a primeira vez que está passando. Ele circulou assim pelo Brasil? Não, ele sabe que eu vejo tudo, ele não passou em festival nenhum no Brasil. Tá. Enfim, não foi aceito nos festivais. Ele passou em Nova York? Passou, lá fora passou em muitos festivais, ainda está fazendo uma carreira bonita, enfim, né? E era uma frustração, inclusive nossa, assim, né? Mas, então é a primeira vez, e a gente já fez esse filme há 2 anos, então o filme mudou muito de sentido, desde o momento que a gente realizou o filme, né, para agora. Ainda não tinha, foi antes do aniversário dos 50 anos do golpe que a gente rodou o filme, né? Então, quando a gente foi para Paulista, para um outro projeto, filmar os caras comemorando os 50 anos do golpe, a gente via algumas das pessoas que a gente conheceu no Morumbi ali,
muito à vontade, com um bolinho de aniversário de 50 anos, então ali embaixo do máscara, enfim. Cara, de verdade, teve esse evento? Teve esse evento, assim, teve alguns eventos naquela semana fatídica. Mas, nossa, acho que o evento... É lógico que a gente estava em outro evento, organizando outro evento, que era o Cordão da Mentira. A gente estava... Sim, isso sim. Né, mas a gente já começou a... Essas pessoas eram quase uma fantasmagoria, assim, né? É quase como se a gente... Hoje eu vejo o filme como algo que mostrava meio premonitório do que ia acontecer, assim, né? Do que está começando a acontecer e que eu acho que tende a piorar, né? Eu acho que essa coisa vai crescendo cada vez mais e a gente vai vendo esse discurso do fascismo tomar conta. Então também o filme acho que muda um pouco de sentido, né? Tem um político mesmo, né? E a questão que você falou da Dilema, o dilema é o comparsa, né? Então acho que é natural, assim, porque a gente faz muitas coisas junto, misturado e tal, enfim, acho que é uma construção de alguns autores que andam muito junto, que constroem muitas coisas juntos, né, do movimento de coletivos. Foi, por exemplo, ver o pessoal do Alumbramento também, o Vitinho, que fotografou o filme do Alumbramento, fotografou o nosso também. A equipe é mista, né, esse filme também era metade de pessoas de Fortaleza, metade de pessoas daqui, enfim, né, era uma parceria. Eu estava lá agora dando curso, mas também escrevendo roteiro para os dois Vitinho que fizeram esse filme, enfim. A gente tem cada vez mais uma construção muito grande, até porque, assim, São Paulo, eu tinha pouca identidade sempre com o cinema de São Paulo, eu sempre vivi muito isolado aqui. Hoje não. Hoje eu vejo, sabe, Tem o Lincoln Pérez, por exemplo. Tem o Lincoln, que é meu parceirão, o Brunão, que montou... Aliás, eu falo, o Bruno, eu vi ele, só conheço ele de internet, nunca falei pessoalmente com ele. Mas ele montou o filme. Montou o filme, do Cinefusão, enfim, tem o pessoal, Renan, enfim, tem várias pessoas com quem a gente troca muito, Marcão. Inclusive hoje a gente já tem uma tropa de choque, assim, a gente estava em peso, a gente estava na Aurora a gente estava com 2 longa-metragens, né, enfim, agora a gente tem... E o curta, o Lincoln estava com curta também, né? A gente tinha 2, 3 curtas, né, nossos lá também, enfim. Acho que todo lugar agora a gente chega com muito peso, assim, né? E começa a construir um discurso estético-político. A Aurora é um segmento do festival de Tiradentes, da Mostra de Tiradentes, que é para diretores quase que estreando de longa-metragem, né? Que tem até 2 longa-metragens. Essa Aurora que citou isso, tá? Então, assim, um lugar de um cinema político, de combate, que está crescendo muito aqui em São Paulo. As margens do que é o hegemônico aqui, né? Que a gente, mas hoje acho que é uma coisa muito forte, que acho que cada vez mais a gente consegue construir um espaço de combate para construir uma outra imagem também que possa chegar e dialogar com a cidade de outro jeito, né? E sempre me incomodou muito essa coisa do filme de apartamento, né? E na verdade esse foi o primeiro filme de apartamento que a gente fez, no sentido que todas as imagens ou são de baixo para cima ou de cima para baixo, né? A gente, o tempo inteiro são eles se olhando, né? A construção do filme a ideia era fazer um pouco isso, por isso as imagens de cima são de fato os apartamentos, mas de baixo são de lá mesmo. Também ali tem essa coisa, né? Ao contrário do Rio, que as coisas, né? As favelas ficam em cima, e aqui não, no buraco fica a favela, e vários lugares aqui em São Paulo são isso. Aí alaga, os caras se fodem, porque no buraco fica a favela, as regiões nobres são os lugares mais altos aqui em São Paulo, né? Na toa que a Paulista está em cima do vale, enfim, né? Essa construção geográfica que é muito própria aqui da cidade. As casas dos donos do café não foram todos os palacetes, né? Então, enfim, daí era um pouco também trabalhar essa geografia na imagem. O Otávio quer falar um pouquinho do filme, porque aí depois a gente vai abrir para as perguntas. Aquela história do tempo infelizmente é curta, mas... Eu vou falar... Mas pode falar, fica à vontade. Não, falar do filme, acho que eu prefiro talvez responder alguma pergunta que vocês possam ter, mas me deu vontade de falar sobre o que passou pela minha cabeça vendo essa sessão de filmes, que eu achei interessante, porque eu acho que o nome Territórios eu achei bem apropriado, assim, porque a questão do espaço estava presente ali quase todo o tempo, né? E pegando um pouco que você falou, um pouco dessa vontade na apresentação, né, de
de entender da onde vem essa ideia de um fascismo aqui na cidade de São Paulo, e vendo o filme do Aquário e o de Alagoas, me veio à cabeça muito, eu li um livrinho com as entrevistas que o Paulo Mendes da Rocha deu ao longo da vida, assim, e ele fala muito de espaço, de território, né? Do urbanismo, da arquitetura, a partir de uma compreensão de onde estamos, né? Isso aqui é uma subida, isso aqui é um vale, isso aqui é uma... e como começar a pensar a urbe a partir daí, essa é uma ideia. E ele, bom, urbanista e tal, coloca a ideia de a cidade, a grande cidade, São Paulo, porque a gente está... Acho que o meu filme vai lá para um território indígena, e a gente pode falar dele também, mas acho que é uma questão específica, mas como eu vivo aqui também, vivo no centro, sou recém-chegado no centro, estou experimentando essa ideia que o Paulo fala da vida heterogênea, que a grande cidade pode oferecer, essa é a grande potência de uma grande metrópole. Mas, por razões diversas, históricas, as pessoas se aninharam em conglomerados homogêneos, né? Como é o Morumbi, e que isso começa a te distanciar de um outro. Eu acho que o meu filme fala do encontro com o outro, eu acho que eu amarrei um pouco por aí, assim, né? Que o índio é uma coisa que ninguém sabe o que é e tal. Eu acho que o que eu gosto de ver, uma visão pessoal minha sobre o meu filme, é que ele também fala do encontro com o outro, né? Acho que na minha voz ali no filme, a voz do branco, né, que encontra o índio, tá lá um ranço, assim, um estereótipo da lenda do caju, e tal, mas está falando de um encontro, né? E acho que no filme de vocês está falando dessa barreira, né? Dessa muralha que separa. Por quê? Porque se eu tenho medo do outro, eu começo a justificar todos os aparatos de segurança, guaritas, seguranças armados, fios elétricos, e o outro passa a ser um monstro. Então as pessoas, quando falam assim, como é que eles podem estar falando aquilo? Porque eles estão diante de seres assustadores, que é simplesmente o outro, nada mais, pessoas de carne, né? Então, eu amarrei as coisas assim na cabeça, assim, achei muito interessante a sessão, e de ver o História de Abraim nesse contexto, não de filmes, né, semelhantes de uma temática do indigenismo, mas sim numa questão de territorialidade, né, e território como o encontro com o outro, né? E a sessão termina com o vazio, né? Com esse filme que mostra ali o que ninguém vê, né? Que é o espaço, assim, né? E do espaço a gente deriva para todas as outras coisas que eu falei. Acho que é isso. Antes de passar para a plateia, eu queria falar duas coisas. Teve o filme da Alagoas, da Laís Araújo, é interessante. Esse movimento, parece que eu acompanho curta-metragem muito fortemente há 10 anos, né? E a gente vê pipocando cinematografias novas, assim, parece que como se fosse uma coisa, um vírusinho correndo, começou muito pelo Nordeste, começou muito forte em Pernambuco, depois com o alumbramento justamente no Ceará, aí foi para Paraíba, com o pessoal novo no momento das câmeras digitais, vendo muito filme na internet, com a Federal da Paraíba, e por aí afora, né? Agora é um movimento de uns 3 anos em Alagoas, em Maceió, que inclusive tem um festival bem bacana, chama Sururu, e esse filme da Laís ganhou o Sururu no ano passado, e é um pessoal que tem 2 gurus que trabalham no Sesc lá, que são o Nivaldo Vasconcelos e a Jardim, sobre o nome dela também, né? Alice Jardim, que fez um filme lindo no passado. E é bonito ver um filme desse também, esse filme de Alagoas começando a transitar, e começando a transitar numa mostra como essa, por exemplo, que eles sempre discutem muito isso,
os filmes dele sempre discutem muito a história da vegetarização, do pescador que não tem mais espaço e tudo mais, isso é bacana. E passar para a plateia aí, para vocês quiserem fazer perguntas, seria bom. O Bruno também está convocado a fazer pergunta. Alguém? Se animem. Eu tenho uma pergunta. Olha, só espera um minuto, a gente tem que gravar ainda. Sim. Então, como vocês colocaram a questão dos universos, né, paralelos, e um muro, assim, digamos que invisível, mas que se une, eu quero saber de vocês qual a necessidade da periferia para o bem viver desta outra sociedade apolínea, né? Qual a necessidade do dionisíaco, né? Aquele que vem da terra, aquele que é da terra, que foi colocado, acho que foi por ela. A questão das cores, né? Chega na periferia, é mais marrom, é mais terra, é mais sujo, né? É mais barro. Eu gostaria de saber isso de vocês, se alguém puder responder. Eu não sei se eu consigo fazer uma pergunta um tanto concreta. Acho que é questão passar. Não, acho que a resposta, acho que, de certa forma, até aparece um pouco, né? Porque eles estão, né, para aquilo lá ser limpo, alguém limpa, né? E é justamente Paraisópolis, é justamente que eles oprimem. É engraçado que Paraisópolis, ela é interior ao Morumbi, né? Porque ela nasce com a construção do estádio e tal, e o bairro... E aquele bairro, ele nasce da especulação imobiliária, né? Ele nasce inclusive, do primeiro escândalo do PT, aquela área ali, que foi a do Lubeca, né? Sim, ali eu sabia mesmo. Ali era a área de preservação ambiental. Tem aquele parque que aparece, aquilo lá foi a compensação, o Bulemax foi uma compensação de um crime ambiental, né, de grandes proporções, que fez com que nascesse essa parte do bairro. Paraisópolis existia, né? Então, é muito doentio a gente fala, não, tudo bem, eles podem viver em algum lugar, mas por que viver no Morumbi? Quando eles já estavam lá, né? Os invasores não são eles, né? Essa é a história do Brasil, né? Essa é a história do Brasil. E a história do Brasil é a história, né, de uma sucessão de massacres, né? Acho que... o que eu acho mais triste, né, é que se a gente for pensar a história também da nossa democratização, é uma história de uma sucessão de massacres, né? Que você vê ano após ano, massacre de não sei aonde, massacre não sei o que lá, você faz uma lista, você consegue pôr um por ano, algum massacre em alguma parte do Brasil. E os massacres ali são constantes, né, cotidianos, né? A polícia de São Paulo, aquela invasão ali, né, dos baile funks, é o que a gente vê cotidianamente, né? São as chacinas, a população negra sendo, né, jovem negra sendo exterminada, como a gente vê a população indígena sendo exterminada, e não há mudança de paradigma, né, para esses desde sempre. Eu digo, não é nem só desde o golpe de 64, não. Acho que desde o golpe de 64 que esse aparato se modernizou e se tornou, e também, enfim, se tornou talvez mais legítimo em termos de política, no sentido de você ter, desde então, você tem os esquadrões da morte, por exemplo, que e como a gente nunca chegou, no fundo a ditadura nunca acabou, foi concedida que a gente tivesse uma democracia lá pelos militares, nos parâmetros deles, e a gente continuou vivendo, né, como se nada tivesse acontecido, a gente paga um preço enorme disso, né? A gente paga um preço gigantesco que esse tipo de coisa se naturalizar em nosso cotidiano. Então as pessoas vivem com... porque a fantasmagoria da polícia ali na favela é o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está filmando e passa algum carro de polícia, é uma violência muito grande. Mas justamente, eles têm que continuar ali porque alguém tem que chegar e manter aquela estrutura funcionando. Porque a gente está falando, sim, de uma sociedade parasita, né? Grande parte das pessoas que a gente viu no Morumbi, elas não trabalham. Por isso eles não trabalham. Então, é isso, estão lá na piscina, estão não sei o quê. Então, assim... E daí a gente, assim, exploram, e, enfim, lógico,
agora, né, você chegar, porra, por que né, a gente tem um golpe articulado pela Fiesp? Os caras querem chegar e derrubar a direito trabalhista para explorar com mais-valia, com mais potência ainda, com mais força ainda. E acho que essa é a história circular, né, do país, que você tem assim, um mínimo de ganhos para os de baixo, para depois a gente ter uma derrocada novamente, ter um mínimo de ganho para ter uma derrocada novamente, para manter esse sistema de exploração, para você manter o Paraisópolis servindo o Morumbi, para você manter... Não é diferente, aqui no centro é a mesma coisa. Eu acho que uma das características de São Paulo que eu acho muito doidas é que você tem diversas periferias com o centro, né? Tatuapé é um centro, né? Um centro de burguesia cercado de periferia. Você tem, né, centros no norte, você tem aqui no centro, você tem o centro de São Paulo é uma grande periferia, né? Santa Cecília e tal, sei o quê, já vai melhorando, daí você tem ali Higienópolis, as pessoas trabalhando para funcionar isso. E daí esse modelo é reproduzido na cidade inteira. Né? É diferente do Rio que você tem lá, né? Você divide, né? Você tem o túnel, aí você fechar o túnel, velho, puta, foda-se, os pobres estão pra lá e foda-se. Aí tem meia dúzia de favela pra você cercar, você faz lá uma OPP e foge os caras e tudo bem. Aqui em São Paulo a estrutura é outra. Então a opressão é muito mais violenta e cotidiana também, né? E invisível, né? E é isso, é chacinas atrás de chacinas atrás de chacinas. Esse ano a gente está fazendo 10 anos crimes de maio. É uma coisa que a gente tem, toda vez que a gente participa do debate, a gente tem lembrado, feito questão de lembrar, mais de 500 mortes em 2 semanas, nenhuma apurada, né? Mortes pela jovens periféricos, não só negros, mas sua maioria negros, chacinados pela polícia sem que haja uma condenação, né? 10 anos, né? Não tem nem indiciamento, não tem nada. Então, assim, essa é a história dessa cidade, né? E a história dessa cidade também é a história do branqueamento, né? De você chegar e cessear as histórias. É a história de você chegar e falar sempre, né? Da herança italiana. Eu cresci sempre, desde moleque no Bexiga e tal. Eu nunca vi essa porra de samba italiano, sabe? Que é uma criação do rádio, não é uma criação da vida, sabe? A Adriana é um personagem de rádio. Uhum. Né? Um grande compositora, mas um personagem de rádio. Uhum. Porra, o Bexiga é negão, o samba é de preto, sim, sabe? É a história dos negros de São Paulo que os caras chegam e apartam para ficar falando dessa bobagem. E daí, assim, essa é a história de cidade, né? De você chegar sempre, apartar a cultura viva, né? Você chegar e pôr para debaixo do tapete. E é por isso que falei da boca, falei de circo, não sei o quê, mas todos os setores da cultura popular sofrem isso, né? São Paulo é um rolo compressor, né? E eu acho que o Entremundo, ele tá tentando tratar disso. Eu acho que é isso, a gente foi meio que vencido pela história, assim, pelo tempo, porque a coisa está ficando tão mais violenta, cotidianamente mais violenta, porque é isso, porque a polícia cada vez mais tem carta branca para matar e com o aplauso, né, das pessoas da linha paulista batendo palma e tal. Quando o peso desses aplausos da Paulista são mais mortes de jovens periféricos em todas as noites, né? Ele respondeu sua pergunta? Respondeu? Não, porque vai, né? Então, mas tudo bem. É porque eu responderia, sei lá, quando você perguntou, eu fiquei pensando assim, né, que a minha vontade é muito louco, né, pensar, porque é muito clichê aquele prédio mesmo, né, dá vontade até de não pôr ele no filme, de ser mentira, muito né? de clichê mesmo, aquelas sacadas viradas pra lá, pra não ser pra favela e quase... Como uma pessoa consegue viver ali, né, numa sacada com piscina, com a favela tão lá, né, tipo, o que passa na cabeça daquela pessoa, né? Não, é só porque a favela está logo ali. Então sei lá, tipo... Qual que é o universo que essa pessoa cria na cabeça dela para conseguir conviver, né? De ser uma coisa, ter uma piscina na varanda, né? É muito engraçado, gente. E, assim, na boca de uma favela, de uma miséria, né? De você estar ali na sua cara. Que tipo de raciocínio essa pessoa, ela consegue fazer para aliviar a consciência dela, né? Que é uma perturbação diária, né? É muito louco. O filme mexeu comigo em 2 coisas. Na questão da especulação imobiliária, nessa questão da vida e da morte, né? Da mesma maneira que eu mato a natureza, eu corto árvores, eu invado o mar, eu também... Quantos artistas eu matei, né? Esse mercado matou, jogou na periferia. Quando aquele menino que, né,
tá dando a pirueta dele lá no movimento clássico, que é um guerreiro, né? Ele falou, não, eu quero, meu corpo pede isso, eu quero fazer isso. E quantos artistas não foram massacrados? Não, você veio para limpar, você não pode sair dessa condição. Você não tem direito à escolha. Sua casa tem que ser compartimentada. Eu lembro quando eu estava na faculdade, terminando o curso de pedagogia, a professora de geografia me pediu para eu desenhar minha casa. E pediu para eu desenhar o meu rosto. E o meu rosto é exatamente isso daqui. Vocês estão vendo. Porque eu fiquei pensando, eu moro em 2 cômodos. Um quarto que eu tenho que imaginar que ele é quarto, sala e uma cozinha. Porque eu só preciso me esconder aqui. Então, eu ouvi uma fala de uma professora de dança lá, que ela mora em Diadema. Ela virou e falou assim, Diadema é cidade de dormitório. A minha irmã mora no Hebron. Eu passei o Natal com ela. No dia 25 de dezembro do ano passado, muita gente estouraram champanhe e lavaram seus cabelos e puderam secar. Ou deixar molhado se quisesse. A minha irmã teve que tomar banho de água fria e a ceia nossa foi com velas. Porque no Hebron não se pode ter energia numa noite de Natal. A violência na periferia, ela é sutil. E ela também é escancarada. O pagode, digamos que sumiu. O samba. E essa nova expressão de arte, que eles não têm direito a ter arte, porque vieram só para trabalhar. Não pode pensar. Corpo é braçal. Mas o corpo também pensa, né? Então, escapa. Não dá para aprender. E hoje eu tô assim porque foi, pra mim, é difícil. E em suma, não tem italiano na favela. Só tem nordestino. Eu sou nordestina. Brasileira. Metade índio, metade negro. Se há um português em mim, esqueceram. Porque a educação demorou para vir. Tiveram que brigar. E agora eu vejo 2 partes, igual vocês colocaram no filme. A burguesia, como que a gente faz para se livrar da periferia do lado do Morumbi, né? Esse povo teve acesso à educação, temos que eliminar essa política, temos que eliminar essa questão desse povo que roubou para dar para esses aí. Não que isso justifique. Não que isso justifique. E eu não sou petista. Mas eu agradeço ao PT. Porque se eu fiz uma faculdade, se eu terminei os meus estudos, lógico, foi pela minha gana, mas foi porque no regime do PT caiu a lei do FIES, que infelizmente eu ainda tenho que pagar, né? Tem isso, né? Que eu poderia financiar a minha faculdade com o CPF restrito. Não tenho vergonha de falar que o meu nome está sujo. Porque o que não está sujo neste país, né? Obrigada pela sua contribuição. Eu acho que isso deve valer muito, porque eu acredito que o que vocês estão fazendo do outro lado é justamente, né, acho que ganha sentido com como é que vai impactar, assim, no dia a dia, no público, no outro. E você colocou de uma maneira singular, mas também, né, com muita emoção, tudo isso, tudo que você sentiu, né, com o filme deles. E só um adendo. O meu nome tá sujo porque eu tinha que escolher entre às vezes ir no cinema, ou vir aqui pesquisar e ter acesso a algo diferente e também poder comer.
O meu nome não tá sujo porque eu tive que gastar zilhões com drogas, não. Porque até quando eu fumava cigarro, eu fumava o weight. Muito mais barato. Que dão, né? Dá pra um cigarro, eu fumava. Mas até isso, eu falei, não, isso não é pra mim, não é pro meu corpo, né? Tem mais tempo? Eu tenho que ser advogada do diabo, porque a gente tá... Fala só que você fala rapidamente, tem Bruno. 5 Pode falar minutos. um minutinho. Fala. Chá. Eu? Você fala um minutinho, pode falar. Um minutinho. Não, é engraçado, assim, sabe, quando você falava, eu fiquei pensando, sabe, porque, assim, meus filmes circulam muito, tá? Esse filme foi um filme que você tem uma barreira Quando você falou isso agora, eu enorme, fiquei assustado. Tem uma barreira enorme. E eu fiquei pensando, assim, o porquê, assim, né? E eu falei, pô, porque esse filme ele não dá para ser apropriado para um discurso de conciliação, né? E o cinema brasileiro, ele tá apaixonado pelo discurso de conciliação de classe, sabe? Mas ele passou por curadorias, por exemplo, Kleber Eduardo, por exemplo. Sim, Passou por Kleber Mendonça, por Quer exemplo. dizer, o Kleber Eduardo não, porque ele só ele não faz a curadoria de curta, curta. Mas passou por Kleber Mendonça, por exemplo, por Cláudio Marques, na Bahia, por exemplo. Sim. São pessoas que têm, Não, sim. teoricamente, bastante confiáveis, né? Não discute curadoria, não discute... Sim. Não é nada que eu tô pessoal e tal, entender, mas... assim, é porque é assustador mesmo ele não passar nesses festivais que eu tô citando. Que é Panorama do Cinema, Coisa da Bahia e Janela do Recife. Mas é porque eu acho que existe uma contaminação de um discurso, sabe, discurso que eu chamo de discurso de conciliação mesmo. Sim, eu acredito. Que eu acho que é justamente aonde a gente está chegando e colocando, acho que essa geração está colocando um risco no chão, assim, de falar, cara, a gente não quer mais. A gente não quer mais chegar e aceitar e fazer filmes nessa linha de discurso. A gente quer chegar e ir para as cabeças, é fundamental que a gente vá, né? E comece a chegar e discutir as coisas de um outro lugar. Não é à toa, falando disso, mas, por exemplo, que o Branco Sai tem uma crítica na cinética chegando, chamando ele de reacionário, porque ele não ouve o outro. Que outro é esse? Com isso. Sabe, que outro é esse? Sabe, e daí é a mesma crítica que se faz ao Lincoln, que se faz a uma série de diretores que estão chegando e tentando colocar as disputas nesse lugar. Uhum. De chegar e ver, assumir um lugar, sabe, um lugar de classe, e falar, cara, a gente está no pau, a gente está assumindo esse lugar aqui de disputa. E isso incomoda muito, que a gente chegue e assuma um lugar de voz, porque essa coisa, é isso, né? Luta de classe, não, isso está ultrapassado. Está ultrapassado, porra, vai pra rua, velho, ver se está ultrapassado a luta de classe, né? O sofrimento das pessoas chegar e conseguir, porra, no cotidiano conseguir chegar e construir suas histórias, né? Você está falando, você está do lado do André, que, porra, meu amigo de muitos anos, por acaso a gente se encontrou aqui, muito tempo a gente se via, e me fez, desde a hora que eu te vi, porra, fiquei pensando no Raimundo, que é uma figura maravilhosa de Diadema, que fica tentando reconectar, é um poeta popular, né, que vive como taxista, que fica tentando reconectar as coisas o tempo todo, reconectar os cacos das culturas que vão se perdendo na metrópole opressora, porque as pessoas vão, né, cada vez mais sendo oprimidas pelo cotidiano do trabalho e da tristeza, vão abandonando essas coisas. Ele tenta, é quase um Don Quixote, né, na construção, sabe, cultural dele. Eu acho lindo, porra, toda vez que eu vejo Raimundo, é uma coisa fabulosa, e essas diversas construções que eu vejo, sabe, o pessoal que está fazendo aquele samba, né, que são parceiros, que também estão, sabe, o tempo todo, né, numa construção simbólica fodida, né, a molecada do funk, né, que, porra, a gente teve diversos DJs assassinados nos últimos anos aqui em São Paulo por essa polícia fascista, né, e o que eu estou falando o que está em jogo é a corporeidade mesmo, né, e quando a gente está falando, quando esses fascistas estão na rua, a corporeidade de esquerda, mas a corporeidade do negro, a corporeidade do índio, a corporeidade dos moleques, sabe, dos funkeiros, né,
tranqueira desse moralismo que chega e vai pra cima dessa molecada, sabe? Daí eu falo, porra, a gente tem que chegar e começar a fazer um discurso dentro da esquerda também, que seria menos excludente. Começa a chegar e juntar esses catos e começar a construir para outro lugar, né? E daí é muito bonito ouvir você falar assim nessa sessão, justamente por isso, porque eu acho que, de certa forma, quando a gente está fazendo os filmes, é para reconectar, sabe? É para chegar e poder ter essa troca e para que ele seja apropriado para outro lugar também, porque eu acho que essa coisa de fazer filme para passar em festival é algo que para mim está superado, esgotado, assim, acho que tudo bem, é um canal importante, mas se nossos filmes morrerem nisso, eu acho que a gente não tem mais importância nenhuma, porque os festivais são restritos geralmente a um grupo social. Eu acho que a gente tem que chegar aí para as cabeças. Acho que os filmes têm que ter outro lugar. Deixa eu dar só um exemplo disso também, só para levar para um pouco lá para o que está acontecendo. Então, eu fiz esse filme do Abraim, eu filmei em 2013, e aí em 2014 eu fui lá, mostrei o filme para ele. Antes de sair mostrando para os festivais, eu queria que ele visse e a gente conversasse a respeito, né, de um filme existir a partir desse encontro. E, enfim, a coisa evoluiu, foi bem. E aí em 2015 eu voltei, no ano passado, para mostrar. Eu estava fazendo um trabalho lá com os Yanomamis também, que era no mesmo estado, então fui lá para mostrar para ele, um cara que não tem televisão, não tem essa cultura midiática. Um filme era uma coisa um pouco abstrata, assim. Aí quando eu mostrei um pouco, até o link, né, a foto das plateias, dos festivais e tal, foi bacana e tal. Em resumo, combinamos de continuar um projeto, pensar numa extensão, longa-metragem e tal. Aí eu volto para São Paulo, aí me liga lá uma advogada indigenista, que trabalha lá em Roraima, dizendo que o Abraim estava na cadeia. 10 dias depois que eu cheguei. Como o Abraim, um líder, né, daquele território indígena que foi para o Supremo, teve com os ministros, um cara que foi trocado por uma vaca, estava na cadeia porque parece que acusaram ele de roubar uma vaca, só que é mentira. Ele estava na cadeia, ele mais 10, de fato, por roubo de gado que eles nunca viram. Então, assim, então mesmo com o território demarcado, existiam até alguns fazendeiros que ainda resistem, que alegam que são meio índios, são suportados ali pelos ruralistas de Roraima. Resumindo, ele estava na cadeia. Depois de ser trocado por uma vaca quando criança, ter essa vida toda, aos 75 anos está na cadeia de Boa Vista, que não precisa nem tentar descrever o que era. E aí eu fui para Roraima com a ideia de ajudar a tirar ele da cadeia, né? A única coisa que eu queria fazer era voltar para lá, mas voltei sem muito saber o que eu podia fazer, mas no processo de defesa, porque ele era residente fixo, primário, quer dizer, nunca tinha feito nada, ele estava na cadeia. E aí eu acabei, junto com o processo de defesa, anexando uma cópia do filme e uma carta minha dizendo da minha história com ele, do que eu sabia, da idoneidade da família e tal. E a juíza soltou a Abraim depois de uma semana. Então, falando disso, né, primeiro da fragilidade, né, que mesmo num território demarcado ainda existe, mas depois como, né, fazer cinema e o filme voltar, né, para não ficar só aqui, né, entre a gente e tal. Mas um pouco isso, eu só voltando a falar um pouco do teu comentário, que eu achei que enriqueceu demais, assim, a minha ideia de estar aqui, de fazer cinema, de sentar nessa mesa, de fazer filme. E acho que esse filme, de fato, acho que Paraisópolis escancara o que no Brasil se dilui, né? Mas lá é tão chocante ver essas imagens que se fala que as pessoas perderam a capacidade de ver. E perderam mesmo, né? Quando no filme fala da corretora de imóveis, assim, que tá, não, esse apartamento tá tudo certo, não, mas
qual que é o termo que ela usa? Vai ser amenizada. Já está amenizada, a vista já está amenizada. É engraçado que ela- Se você não Essa vê, você palavra não está sente, né? toda a loucura do que a gente está falando aqui, nessa palavra do amenizado. O que é amenizar? São as pessoas, eu costumo dizer que são as pessoas que vivem no modo automático. E o amenizar é você pôr um tijolo, né? Um Não, muro. amenizar Alienadas é bem pior, né? Infelizmente é muito pior, assim, é o fascismo, assim, é não reconhecer o outro como um semelhante mesmo. Assim. E isso é banalizado no filme lá sobre do aquário, né? Banalização total. Gente, a gente precisa terminar, infelizmente. infelizmente. Eu só quero falar uma coisa pessoal minha. Eu não gosto muito de fazer debates, assim, eu tô há 10 anos fazendo crítica e fujo, porque acho que nunca vai me acrescentar nada, mas fiz ontem, fiz hoje, e justamente essa interação de vocês, teu posicionamento, a tua explanação. Ontem umas 2 perguntas de umas pessoas, uns mais velhinhos aqui, me fizeram ficar feliz por ter feito. Isso valeu muito. Obrigado, viu? Obrigado para vocês. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Eu queria falar também que aqui no CCBB, como tem muito educador, enfim, as pessoas têm vindo perguntar como é que elas fazem para levar os filmes para as escolas, ou para mostrar para as crianças, ou para mostrar em cineclubes. Então eu achei super interessante, porque eu não percebia isso essa vocação, que o cineclube sempre foi uma outra alternativa de aumentar esse espaço, mas aí veio na contramão esse outro viés, que é o público se interessando, sabe? Então isso aconteceu muito, assim, aqui. E é muito bacana, porque aí no nosso catálogo a gente consegue colocar em contato com vocês, e, enfim, mas provavelmente vai ter esse paralelo também, vai ter esse desdobramento da gente conversar com vocês para esses outros espaços, assim. Então, Gente, obrigada. A gente vai ter que assinar um negócio pelo jeito em termos de imagem, né?